vez com o outro... Bem, agora a gente já está... Pessoal, eu tenho aqui a honra e a grande alegria de poder entrevistar o Mink, Carlos Mink, que vocês todos conhecem, uma das maiores figuras políticas da vida brasileira, muito especialmente como defensor da questão ambiental, mas não apenas. E a gente está aqui para conversar muito especialmente sobre a relação entre... Quer dizer, vamos aqui começar, Mink, eu acho, com o tema do nosso... Quer dizer, que deu o título aqui ao nosso debate de hoje. Depois a gente vai entrar aqui em outras questões. Mas, antes de tudo, o que é que significa essa enorme destruição ambiental que a gente viu nos últimos anos e nos últimos meses, desde que Bolsonaro, enfim, assumiu a presidência, e o que é que isso tem a ver, né? Você com a sua visão de especialista no tema, etc., com a pandemia, né? De que modo interage destruição ambiental em proporções nunca vistas, imagino eu, né? Eu nunca, na minha vida, eu nunca tinha visto, né, uma tamanha destruição como a gente viu nos últimos tempos, e qual é a relação disso com essa pandemia que nós todos estamos aqui assustados com ela. Obrigado, Mink, por estar aqui conosco. Gessé, primeiro, obrigado aqui pelo convite, parabéns aqui pela tribuna democrática de alto nível. Você é um daqueles raros intelectuais que pesquisa, que leciona, que escreve, que participa. Então, isso é que é a verdadeira missão de quem tem uma consciência, uma bagagem cultural. Bem, eu vou abordar sobre dois aspectos diferentes. Um é direto, a relação é direta. Há 2 dias atrás, Gessé, uma diretora da OMS, da Organização Mundial de Saúde, disse que 70% das pandemias, e não só essa, tem origem no desmatamento. 70%, isso é uma diretora da OMS. E como ela vê isso? Né? Os bichinhos, os fungos, as bactérias estão lá no mundo deles, né? Nos ecossistemas, nas cadeias alimentares. Você vai destruindo, né? E o Bolsonaro, a gente vai ver adiante, é um especialista nisso, com a ajuda do seu sinistro Salles. Você vai destruindo isso, você vai acabando com esse habitat e você vai fazendo com que várias dessas espécies migrem para outros locais e diminua a resistência. Por exemplo, um sistema que está baseado na diversidade, ele é muito mais equilibrado do que um sistema baseado, por exemplo, na monocultura, seja de soja, de cana, de qualquer coisa. Um sistema de monocultura é um sistema frágil, exige muitos agrotóxicos que contaminam o solo, o agricultor, o alimento, né? Nós comemos a nossa dose diária de veneno na salada de cada dia e quem ganha com isso são as multinacionais. E, na verdade, daqui a pouco as pragas estão tomando o agrotóxico on the rocks, com gelo, limão e canudinho. Aí você tem que jogar um veneno mais forte ainda, que mata outros bichos, que são predadores naturais de terceiros, que, na ausência dos seus predadores, se convertem em novas pragas. Então, essa diretora da OMS chama atenção a isso. Então, esse é um ponto. O outro ponto é de filosofia e política. O governo Bolsonaro é negacionista. Negacionista na questão climática, né? Não saiu do Acordo de Paris, mas boicotou todas as metas do Brasil. Eu, inclusive, Gessé, tenho orgulho de ter sido, na minha gestão como ministro, entre 2008 e 2010, o Brasil foi o primeiro país do mundo em desenvolvimento, porque os desenvolvidos já tinham assinado o protocolo de Kyoto, foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das emissões de carbono. Isso foi em 2009. Então,
é negacionista no clima, é negacionista na ciência, é negacionista com a vacina, é negacionista em tudo, é terraplanista. Então, a consequência disso para o ambiente, por exemplo, é terrível. Vou dar 2 exemplos para depois você evoluir aqui o nosso debate. Na nossa gestão, nós criamos o Fundo Amazônia em 2008 e o Fundo Clima em 2009. O Fundo Amazônia, a gente conseguiu US$ 1 bilhão da Noruega. Aí os bolsonaristas ficam dizendo, não, eles queriam controlar a Amazônia, interesse econômico. Olha, a Noruega, quando a gente trouxe o ministro para assinar, 1 bilhão a fundo perdido, foi o maior acordo de manutenção da floresta em pé do mundo. Sabe qual foi a declaração dele? Ele disse o seguinte, nós não somos Papai Noel, nós somos um pequeno país perto da Groenlândia. Quando aquilo derreter mais rapidamente, nós vamos submergir. Isso, para nós, é um seguro de vida. Então, achei muito emblemática essa fala que mostrou claramente. Bom, nós conseguimos, com o dinheiro do Fundo Amazônia, financiar seringueiros, financiar municípios para planos sustentáveis, financiar operações do IBAMA. Nós mesmos fizemos operações boi pirata, semanalmente, com o Exército. No nosso período, a gente reduziu 50% do desmatamento. Mas não foi só isso. Fizemos zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, com 11 universidades federais, e fizemos pactos setoriais com a indústria. A moratória da soja, o pacto da madeira legal, o pacto da carne legal. Porque não basta você dar porrada, você tem que induzir a um desenvolvimento compatível. E eles fizeram tudo o contrário. Acabaram com o Fundo Amazônia, acabaram com o zoneamento, ataram as mãos do IBAMA, disseram que são os índios, os ecologistas que estão botando fogo na Amazônia, só que ninguém do mundo acreditou nisso. Porque hoje tem os satélites da NASA, todo mundo vê tudo. Não é aquele tempo da ditadura que censurava a primeira página do jornal. Agora a gente está num BBB mundial, todo mundo vê tudo o que acontece. Então, para concluir essa primeira resposta, a consequência para a biodiversidade, para o bioma da Amazônia, o Pantanal em chamas, né? O desmonte dos programas de apoio às tartarugas marinhas, à baleia jubarte, que nós chegamos a desenvolver, incrementar. No nosso período, a gente tirou a baleia jubarte da lista de espécies ameaçadas de extinção. Foi um desastre ecológico de grandes dimensões. Ótimo. Tem aqui já algumas perguntas, Mick, dos nossos amigos internautas, que eu já vou aqui avisar para o pessoal essa novidade. A partir de hoje, a gente vai também usar, quer dizer, não vai ser um bate-papo apenas, né? Quer dizer, entre mim e o nosso convidado, mas também a gente vai incluir as questões de vocês já deviam ter feito isso antes, mas antes tarde do que nunca. Eu gostaria aqui de pegar a questão do Sivonei Dias. Ele pergunta, professor, pergunte sobre o garimpo com uso de mercúrio em Roraima, que é um tema agora que foi, né? Quer dizer, sim, o governador bolsonarista de Roraima liberou o garimpo com mercúrio. Olha, as pessoas talvez não saibam, o mercúrio é o metal pesado mais agressivo que existe. Ele transmite mutações genéticas para gerações seguintes. Isso foi descoberto na década de 40, no Japão, o famoso desastre de Minamata, a contaminação da Baía de Minamata pelo mercúrio originado da produção de cloro-soda, usavam células de mercúrio. Os peixes que comiam as alguinhas com mercúrio começaram a apresentar deformações. Os gatos que comiam esses peixes passaram a se atirar do teto das casas. E os pássaros que também comiam os peixes a voar em círculos e chocar com os postes. 15, 20 anos depois, portanto, estamos falando da década de 60 para 70, se descobriram várias alternativas para fazer cloro-soda sem usar o mercúrio. Aqui no Rio, há 20 anos, Gessé, eu aprovei uma lei que está em vigor, a gente brigou, ela foi cumprida, que eliminou o mercúrio da indústria química, porque tem alternativas tecnológicas. No caso do garimpo, se usa o mercúrio com fogo embaixo para aglutinar as partículas de ouro.
Quem inala o vapor de mercúrio entra no organismo e nunca mais sai. A Marina Silva, que foi ministra antes de mim, que é minha companheira, nós temos um fórum dos ex-ministros de meio ambiente, ela é contaminada pelo mercúrio, porque o pai dela, antes de ser seringueiro, era garimpeiro. Isso nunca mais sai. Ela tem uma saúde frágil, resiste heroicamente, tem que sair uma vez por ano do Brasil para fazer um tratamento especial. É uma coisa que não sai do corpo da pessoa. Então, liberar o mercúrio significa contaminar os rios, contaminar a biodiversidade desses rios, das florestas, dos povos indígenas, é uma coisa completamente ilegal, né? Então, isso vai cair na justiça, mas vê aonde chega o bolsonarismo. Ele chega na negação da ciência, quer dizer, isso foi banido do mundo inteiro há 40, 50 anos. Isso é uma forma de dizimar. Mas só que ele, como acha que os índios estão lá para atrapalhar a mineração e a floresta está lá para impedir o progresso, daqui a pouco a gente só vai ver, os nossos netos vão ver índios empalhados nos museus de história natural. Então, eu acho que essa é uma política genocida e etnocida, levada adiante por Bolsonaro e por Salles, que um dia serão julgados por isso. Exato. Quer dizer, e aí eu gostaria, Mick, de lhe fazer uma questão, porque muita gente ligou essa mudança do governo americano a uma mudança de postura em relação ao Brasil, muito especialmente em relação à questão ambiental, né? E, obviamente, por exemplo, eu fiz muitos estudos para fazer o meu livro A Guerra contra o Brasil, e eu, enfim, eu fui contraposto nesse estudo ao nascimento da extrema-direita americana, desde os anos 70, etc., que está, no fundo, ligado ao dinheiro da indústria suja, né? Ou seja, a indústria do pessoal que jogava mercúrio exatamente em rios que depois iam para comunidades indígenas, etc., de fábrica de armas, etc. Ou seja, em grande medida, esse negacionismo é uma ideia refletida, né? Ela é refletida para evitar que você tenha indústrias que paguem taxas de crimes contra o meio ambiente, né? Quer dizer, que nos Estados Unidos começava a inviabilizar esse ramo industrial ligado a petróleo, ligado à indústria química, etc, etc. Ou seja, então isso tem uma história já, né? No fundo é para ganhar dinheiro mesmo, etc. Né? Você vê a entrada do Biden agora, né? Como uma forma efetiva, fora do discurso, Mick, né? Quer dizer, fora da retórica, etc, etc. Você acredita, você que conhece, quer dizer, né, o tema do meio ambiente, desde a arena internacional, etc. O que é que você pode nos informar sobre isso? O Gessé, eu fui um daqueles, como você e como todos, que saudei imensamente a derrota do Trump. Claro. Até mais a derrota do Trump do que a vitória do Biden, claro, para dizer a verdade. Porque a derrota do Trump não é só a questão ambiental. Ele era um alento para a extrema-direita mundial. Ele era um alento para o racismo, para a perseguição dos imigrantes. Ele saiu do Acordo de Paris, ele saiu da OMS, ele rompeu o acordo com o Irã. É uma ameaça à paz mundial. Quer dizer, ele realmente é um capeta de plantão. E eu conheci o Obama na Conferência do Clima, que eu estava representando o Brasil, de 2009, em Copenhague. O Obama avançou muito na questão climática, e eu acho que o Biden vai avançar mais do que o Obama. Né? As primeiras medidas que ele anunciou, né, proibindo a exploração do petróleo no Alasca, voltando para o Acordo de Paris, cortando os incentivos para a indústria do petróleo e do carvão, que deu uma gritaria nesses estados mais atrasados, que dependem disso, mas anunciando um pacote de 1,5 trilhão para energia limpa, solar, eólica, agricultura sustentável. Eu acho que, para o Brasil, isso é uma janela de oportunidades.
com ou sem o negacionismo do Bolsonaro. Vou explicar isso rapidamente para dar oportunidade de outras perguntas entrarem na nossa roda aqui. Quando o Trump demoliu uma parte das políticas ambientais do Obama, vários estados e cidades americanas continuaram, fizeram uma rede de cidades e estados para tocar solar, eólica, reciclagem, energia limpa, carros elétricos. Aqui no Brasil, mesmo com o Bolsonaro e o Salles, hoje você tem 15 estados brasileiros, entre os quais Pernambuco, Espírito Santo, Paraná, que articularam uma rede. Um dos que trabalhou muito nisso foi o nosso saudoso Alfredo Sirquis, né? Meu amigo, desde o movimento estudantil, que nós perdemos ele o ano passado. E o filho dele, Guilherme, está tocando esse Centro Brasil Clima, que articula vários governadores. Com esse pacote de 1,5 trilhão, eu acho que essas iniciativas elas vão florescer, apesar do negacionismo do Bolsonaro e da sua quadrilha terraplanista. Então, eu sim acredito, até as primeiras medidas, eu confesso, eu sabia que isso ia acontecer, porque ele anunciou, foi um ponto forte da campanha dele, mas a velocidade e a profundidade das primeiras medidas e o tamanho do pacote climático me surpreenderam positivamente. E eu já tive sinalização de governadores e prefeitos quererem se articular mais, até para terem acesso a esses créditos, para desenvolverem arranjos econômicos produtivos sustentáveis. Uhum. Isso é muito interessante. É uma coisa que eu acho que, enquanto a gente vamos aqui avisar o pessoal, que a gente vai, mais uma vez, quer dizer, avisando, que é uma novidade, né, que vocês podem fazer perguntas que nós iremos perguntar ao nosso convidado de hoje. Isso a gente vai manter aqui também no nosso YouTube, né? Em outras vezes. Então, vocês que não estavam acostumados com isso, então tem essa nova regra, então façam as questões que vocês gostariam, né? Para o Mink, que a gente vai reproduzi-las aqui. Mink, eu gostaria que você explicasse um pouco essa questão, de que modo a gente pode unir, num país pobre como o nosso, a questão ambiental e a questão social, né? Que, obviamente, né, tem um fato aí, por exemplo, esse mercúrio, ele vai atingir os indígenas, os mais pobres, as populações ribeirinhas, etc., etc., não é isso? Quer dizer, mas numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, excelente questão, Gessé. Muito boa. Olha, eu fui companheiro do Chico Mendes. O Chico Mendes, ele já foi uma pessoa que ligou a questão social com a questão ambiental. Ele era um sindicalista da CUT, ele criou a União dos Povos da Floresta, unindo seringueiros e índios que viviam as flechadas e pancadaria. E ele, eu entendo com Betinho também, uniu duas grandes utopias. A utopia de defesa dos ecossistemas, das florestas, da biodiversidade, e a utopia da justiça social, da terra. Ele juntava as famílias de seringueiros em operações de empate, eles se agarravam nas seringueiras, árvores, para impedir que o correntão destruísse isso. Eu tenho a foto, está no meu gabinete, eu sempre me orgulho dessa foto, eu estou num ato lançando o Decálogo de Defesa da Amazônia, em 88, com Betinho e Chico Mendes, que são meus dois mestres, que eu acho que sintetizam um pouco essa questão que você colocou. Mas eu vou mais além. Logo que a gente começou o nosso mandato, os primeiros mandatos já têm 30 anos, nós entramos por uma linha a pedido dos sindicatos, que era a despoluição das fábricas. Então, os metalúrgicos nos estaleiros navais aqui do Rio morriam com uma doença que eles chamavam pulmão de pedra, mas era silicose,
porque se jogava o jato de areia como abrasivo para preparar os cascos dos navios para pintura, a areia se fragmentava em visíveis cristais de sílica, entrava no pulmão, dava insuficiência respiratória e matava. É uma das doenças profissionais mais antigas do mundo. Então, a gente teve que trabalhar com o sindicato, com a Fiocruz, ver as alternativas, fomos na engenharia naval, aprovamos a lei de substituição do jato de areia, até porque tinha 7 outras alternativas, e acabou o jato de areia e a morte por silicose no estaleiro naval. A gente invadia os estaleiros em assembleias de 1.000, 2.000 metalúrgicos, né? Com os petroleiros foi a mesma coisa. Os petroleiros estavam ficando com doenças terríveis no sistema nervoso por causa do chumbo. Se adicionava o chumbo tetretila na gasolina para obter uma determinada octanagem. E o chumbo é outro metal pesado que afeta o sistema nervoso central dos trabalhadores, e as crianças que nascem, crescem respirando um ar com alto teor de chumbo tetretila perdem até 20% do quociente intelectual. A mesma coisa. Fomos para a Fiocruz, para a Faculdade de Medicina da UFRJ, ver o mal que fazia o chumbo. Depois, para a Engenharia do Petróleo, vendo as alternativas. Aprovamos a lei, brigamos pela ser cumprida, saiu o chumbo da gasolina. Eu podia dar outros casos. O amianto, por exemplo, é parecido. Foi uma luta que a gente ganhou no Supremo há 3 anos atrás, mas a lei que eu aprovei, a primeira do Brasil, tem 20 anos. O amianto é um mineral cancerígeno, mata com asbestose e mesotelioma. Então, essa junção do movimento sindical mais avançado com a academia, porque se você não tem a academia do teu lado, mostrando o mal que faz a saúde alternativa tecnológica, você morreu na praia. Você não dá um passo. Você não quer que o pessoal morra de silicose ou de asbestose, não quer que morra de fome também. Você quer a tecnologia limpa. Então, isso a gente chamava de ecologia do trabalho, ou ecologia do trabalhador. Então, é um outro exemplo de como você pode juntar as lutas ambientais com as lutas sociais e defender a saúde de quem produz as riquezas do país. Poderia dar outros exemplos, inclusive na agricultura. O MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Lá atrás, no início, eles não tinham essa preocupação. Eu fui um dos que, junto com vários outros agrônomos progressistas, ficávamos juntos do MST, dizendo assim, olha, tem que ter terra, tem que ter sustentabilidade, não pode queimar, senão vão dizer que vocês são predadores. E aí, pouco a pouco, eles desenvolveram muito, muito, muito. Hoje o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, sem agrotóxico. Mais um outro caso que você pode ter, o que a gente chama de reforma agrária ecológica, defendendo o ecossistema e a vida de quem produz. Claro, claro. Eu acho que esse tema é extremamente importante, né, como você toca. Quer dizer, eu acho que isso tem a ver também com a questão de saneamento básico, né, que afeta as populações mais pobres também, não é, Mink? Quer dizer, não, isso com certeza. Paulo, etc., né? Olha, esse tema, eu até recentemente voltei a ele. Eu fui relator da Constituição Estadual e coloquei na Constituição Estadual do Rio a obrigação do prévio tratamento do esgoto antes do lançamento no corpo receptor. E criei o FECAM, um Fundo de Conservação Ambiental, um percentual dos royalties do petróleo, para saneamento e meio ambiente. Quer dizer, a gente colocou a obrigação e colocou o recurso para a política. A dificuldade é muito grande. Primeiro, exige investimentos muito fortes. Você tem que fazer as redes, né? Isso é debaixo da terra, ninguém vê. Para você ter uma ideia, a Baía de Guanabara, há 20 anos atrás, eles conseguiram dinheiro do Japão para fazer 4 grandes estações de tratamento, né? Alegria, aqui no Caju, Pavuna e Sarapuí na Baixada e São Gonçalo. E o dinheiro das redes era do FECAM que nós criamos. Moral da história. Eles usaram o dinheiro do FECAM para fazer asfalto, que era uma coisa mais rápida e dava voto. Não fizeram as redes. Então, durante 15 anos, você teve 4 estações, que eram os elefantes brancos, que na falta de redes, elevatórias, o que é elevatória? Elevatória é uma bomba que bombeia o esgoto de um bairro até a estação de tratamento. Como não fizeram rede elevatória e só fizeram asfalto,
O esgoto de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João de Meriti, chegava na Baía de Guanabara pelos rios Pavuna, Meriti, Iguaçu, Sarapuí, e não era tratado. Então, você tinha... E mais, alguns governadores chegaram a inaugurar e reinaugurar estações de tratamento que não tratavam, Gessé, um mísero litro de esgoto. Você vê como isso é complexo. A SEDAI, muitos erros, e nos outros estados a mesma coisa. Essas empresas têm que ser reguladas, têm que ser transparentes, têm que combater o desperdício de água. Eu, por exemplo, sou contra a privatização, mas eu sempre lutei para melhorar, para bater nas direções controladas pelos governos que desviavam os lucros da empresa para outras coisas e não investiam em saneamento, né? E aí o que acontece? Essas empresas não eram reguladas por uma agência reguladora, não tinham transparência, não combatiam. E a esquerda, por uma questão que eu acho errada, que é o corporativismo, não combatia devidamente isso com medo de levar água para o moinho da privatização. Então, o que aconteceu? Mantendo os erros, hoje a privatização tem menos resistência, porque como o serviço é mau, é muito fácil dizer, olha, está uma porcaria, vende tudo. Se a gente lá atrás tivesse conseguido corrigir, melhorar, há empresas públicas muito boas, e há empresas privadas boas e outras com problemas. Então, eu acho que a esquerda cedeu ao corporativismo, não melhorou as empresas estaduais, e hoje o discurso da privatização ganha força por causa, entre outras coisas, dessas mazelas. Interessante. Vamos aqui escolher, Mick, algumas das questões dos nossos amigos internautas. Tinha uma aqui que já subiu, que tinha sido do Eugênio Dias, se eu não me engano, depois a gente volta aqui para outras. Ele lhe pergunta quais seriam as suas sugestões para um plano ambiental, para uma campanha, eventualmente, de uma frente única em 2022. Isso. Eu sou daqueles que acham que a esquerda tem que se unir, tem que ter um programa comum, e também tem que ter um cronograma de união, vendo quais são as possibilidades de cada um dos partidos, respeitando a diversidade e a personalidade de cada um dos partidos. E, como você falou, o programa é essencial, não só, obviamente, na área ambiental. Mas o da área ambiental, eu acho que tem que traduzir para o povão algumas questões que, às vezes, nós, do ambiente, do clima, falamos um jargão que 90% não entende, né? Você falar, por exemplo, de emissão equivalente ao CO2, políticas de redução de emissões ou de compensação, isso, para a maior parte das pessoas, é grego. É grego. Hoje em dia, um grande programa ambiental começa pelo saneamento, por um transporte público eficiente, sobre trilhos. Olha, vou dizer, nos 2 anos que eu fui ministro, a maior parte das guerras dentro do governo, você sabe que você fica guerreando com os outros ministros. Eu guerreava todo dia com o Lobão, que era ministro do petróleo, da energia, guerreava com o Stefan, que era o ministro da agricultura, guerreava com Alfredo Nascimento, que queria fazer umas estradas cortando a Amazônia de ponta a ponta. Eu guerreava com 3 ministros do mesmo governo. O Lula pegava no meu pé e falava, que você é louco, está brigando. Eu falei, olha, eles que começaram, estão querendo atrapalhar o nosso programa aqui. Mas uma das poucas guerras que eu perdi foi, na época da recessão, o estímulo ao automóvel e à motocicleta. Porque você estimular o transporte individual e o transporte que usa combustível fóssil, não só é um desastre ambiental, como inviabiliza a cidade. Hoje em dia, em São Paulo, morre motoqueiro 3, 4 por dia, né? E o pulmão das pessoas fica pior. Então, eu acho que as pessoas, se você falar o seguinte, olha, vamos investir no transporte sobre trilhos, você vai resolver 3 buracos. Um no clima, o outro no teu pulmão e o outro no teu bolso, porque é mais barato.
tem que ser subsidiado. Essa é uma linguagem que todo mundo entende. Se você falar que o saneamento resolve a Baía de Guanabara, mas resolve a doença do filho, que hoje a primeira causa da mortalidade infantil são as chamadas doenças de veiculação hídrica, ou seja, causadas pela água poluída. Todo mundo está preocupado com seu filho, diarreia infantil, hepatite. Então, eu acho que a linguagem ambiental tem que sair da complexidade acadêmica e entrar na saúde do filho, sem dúvida, do sujeito, das horas que ele perde no trânsito, né? Ele voltar a ter emprego no ecoturismo, ele voltar a ter emprego na pesca. Isso eu acho que é uma linguagem que todos vão entender. Claro, claro. Isso é excelente. Efetivamente. Vamos aqui pegar mais. Essa questão foi muito boa. Vamos aqui procurar algumas outras. Aqui tem uma questão da Maria Laura, que ela pergunta: Gessé, por favor, pergunte por que a maioria das multas aplicadas pelo IBAMA não são pagas. Bom, você conheço bem esse assunto. Conheço bem esse assunto. Né? Veja, você multar é uma parte da ação ambiental, né? Nos 2 anos que eu fui ministro, a gente multou imensamente, mas a gente destruía os fornos ilegais de carvão, a gente capturava o boi pirata, a gente criou um decreto do perdimento, que até foi contestado pela direita no Supremo, dizendo o seguinte: se o gado, o trator, estão cometendo um crime ambiental continuado, você pode apreendê-lo antes do julgamento, apreendê-lo administrativamente, caso caracterize um crime ambiental continuado. Eles foram para o Supremo, Gessé, porque a nossa justiça, você sabe que é patrimonialista. Eles falaram o quê? Tirar o boizinho e o trator sem julgamento? Bom, se você esperasse 10 anos na justiça, o bem, patrimônio público que você queria defender, depois de 10 anos virou cinza. Cinza, poeira na estrada. Nós conseguimos. Nós apreendemos milhares de cabeças de boi pirata e doamos ao Fome Zero. Eu fui para a televisão e falei: senhores pecuaristas, tirem o vosso gado das reservas indígenas, dos parques nacionais, das reservas extrativistas, porque nós vamos lá, com o IBAMA, com o Exército, vamos pegar, isso vai virar churrasquinho no Fome Zero. Não acreditaram. Então, o quê? Aquele rapaz lá do Rio de Janeiro, de colete, vai entrar aqui, vai pegar o nosso boizinho em Mato Grosso, Pará, Rondônia. Quem ele acha que é? Fizemos operações com o Exército, mas não essas doidas que o Mourão fez agora, atando as mãos do IBAMA e do ICMBio. Quem comandava era o Ministério, o IBAMA e o ICMBio. O Exército estava lá para dar sustentação. Fazíamos operações com mais de 1.000 pessoas do Exército. Eu reunia, Gessé, com generais e coronéis e lançava a seguinte palavra de ordem para eles: não podemos permitir que tirem o verde da nossa bandeira. E eles respondiam: selva, selva, era a palavra de ordem dos militares que atuam na Amazônia. E eles gostam. Eu juntava a questão nacional com a questão ambiental. Pegamos mais de 50.000 cabeças de boi pirata. Doamos para o Fome Zero. O Patrus Ananias era o ministro de Desenvolvimento Social. Quando ele me encontrava, ele abria um riso de orelha a orelha, que o meio ambiente virou o maior doador do Fome Zero. Isso, claro, que dói muito mais do que a multa. Mas eu não respondi a tua questão. A questão da multa é o seguinte: eles têm muitas formas de recurso, tem bons advogados, vão postergando, vem uma ilegalidade, às vezes tem um ou outro fiscal que já deixa um gatilhozinho para o cara tentar invalidar a multa. Então, a média de multas cobradas é 5%. Aqui no Rio, eu fui secretário também, a gente fazia outra coisa, a gente procurava a CSN, a Petrobras, a Reduc, a refinaria Duque de Caxias, e convertíamos as multas em obrigação de fazer alguma coisa. Por exemplo, a CSN, a gente converteu 400 milhões em multas em 10 ações de recuperação do Rio Paraíba do Sul.
a CSN era e é a maior poluidora do Rio Paraíba do Sul. A Petrobras, nós convertemos em várias ações da Baía de Guanabara. Dragagem, plantio de manguezais. Aí eu dizia, não, mas então eu não quero fazer isso, é muito radical. Não renova a licença. Condicionava a renovação da licença ambiental, é uma coisa drástica. Dizia, olha, eu só renovo a licença se você assinar um TAC que vai convertendo essas multas milionárias que você não paga em ações de proteção ambiental e ressarcimento àqueles pescadores, trabalhadores que foram afetados. Esse é o melhor caminho. Ação direta, termo de ajuste, apertar com a licença e obrigar a fazer. Obrigar a fazer para reparar o dano criado. É muito legal isso. Eu estou aprendendo muito aqui, Mick, e eu acho que os nossos amigos aqui também. Deixa eu ver aqui qual é a próxima questão que a gente pode escolher aqui. Pessoalmente. Definição. Aqui o Sebastião Novaes pergunta uma questão interessante, eu acho que iria ser importante que a gente respondesse. Ele pergunta qual é a distinção da direita e da esquerda nas práticas ambientais no Brasil. Por exemplo, o governo PT em relação a Bolsonaro e FHC. Veja, a questão ambiental, o FHC, por exemplo, ele fez algumas coisas razoáveis para o meio ambiente. Né? Claro, não fez um décimo do que a Marina, eu, a Isabela, que me sucedeu, fizemos, porque a gente tinha uma ligação muito forte. O Lula dava muita força para essa questão ambiental, é bom que se diga. Né? Eu tive vários embates, como eu te contei já dentro do governo, eu posso te dizer que eu ganhei 80%, 90% deles. 80%, 90% deles. Por exemplo, o Lobão queria carta branca para as térmicas a carvão. A gente queria estimular o biodiesel, a energia solar, a energia eólica. O Lula me autorizou, em 2009, em junho, em Natal, a gente assinou a Carta do Sol. Não, desculpa, eu me enganei, a Carta dos Ventos. Com governadores, ministros, eram 10 medidas para estimular a energia eólica. A primeira delas, tirar o IPI, o Imposto de Produção de Produto Industrial, sobre os componentes, torres, turbinas, hélices. O segundo, garantir leilão exclusivo de eólica anual. E mais 8. Eu saí dessa reunião, fui atrás do Lula, do Mantega, do Thomas Ken, que era presidente da EPE, a Empresa de Planejamento Energético. Em 2 meses saiu o fim do IPI para esses produtos, para esses componentes eólicos. Saiu a resolução do leilão. Então, os produtores de energia viram que era vera, que não era brinca. E aí começaram a investir. Você sabe que quando investe, começa a cair os preços. Para você ter uma ideia, Gessé, neste ano, 2009, a energia eólica era menos de 1%. Hoje é 10%. Ou seja, em 11 anos, multiplicou por 10 o peso da eólica na matriz. Por quê? Porque eu tinha por trás um governo, tinha a universidade, deitamos o assunto, e isso foi. O FHC era a favor da eólica? Era, mas ele não tinha articulação com a academia, com os ambientalistas. O Lula é interessante, porque o Lula nunca foi, ele próprio nunca foi um ecologista, ele é um sindicalista. Mas ele tinha muita sensibilidade, muita sensibilidade. Quando a gente começou a dizer o Brasil tem que ter meta de redução, o único ministério que achava isso era o meio ambiente, todos os outros eram contra. Inclusive, relações exteriores, depois mudou. Meu amigo Amorim, ele dizia, que não faça uma coisa dessa, a gente vai romper a nossa aliança histórica com o bloco de 77, que na verdade são muito mais do que 77, são os países do terceiro mundo, em desenvolvimento. Eu tive reuniões com os ministros da China, da Índia, da África do Sul, e falei, pessoal, é claro
que a responsabilidade histórica maior é dos países ricos, que poluem muito mais, poluem há muito mais tempo e têm condições econômicas e tecnológicas de reduzir e de ajudarem os outros a reduzir as emissões. Mas não basta colocar só neles a responsabilidade. Se a China é o maior emissor e Brasil e Índia estão entre os 5 maiores, não adianta a gente agarrar só a responsabilidade histórica e não fazer a nossa parte, daqui a pouco a gente vai ter que arrumar outro planeta para morar. Então, eu fui convencendo, primeiro a Embrapa, depois Ciência e Tecnologia, um a um, tive que convencer a Dilma. A Dilma eu convenci mostrando que a gente ia fazer hidrelétrica, que era renovável, e que o nosso plantio direto na agricultura, a gente ia competir em melhores condições, que a nossa siderúrgica ia ganhar, que as árvores aqui crescem em 8 anos e na Europa em 15. Quando a Dilma viu que a gente ganharia economicamente, aí o Brasil foi o primeiro país. Mas isso é porque tinha o Lula, tinha a Dilma, tinha, em suma, o Tasso Genro, tinha os sindicatos. Então é muito diferente. Por exemplo, se fosse um governo de direita, como é que eu ia peitar a questão do Código Florestal? Como é que eu ia peitar o Alfredo Nascimento, que queria construir, asfaltar 363, cortando a Amazônia de ponta a ponta? Como é que eu ia peitar o ministro, o deputado da Agricultura, o Stefanes, que queria levar cana-de-açúcar para o Pantanal, para o Planalto Pantaneiro? Isso foi uma guerra, porque você sabe que o Lula tinha uma relação com os governadores do Mato Grosso, né? Inclusive o Blairo Maggi. Então, essa briga demorou 6 meses. Sabe como é que eu consegui ganhar essa guerra? Eu fui para a Embrapa e eles fizeram um estudo mostrando que só os pastos já abandonados tinham terra para triplicar a produção de cana sem tirar uma árvore da floresta. E essas terras, metade delas, ou 60% delas, eram agronomicamente boas para a cana. A única exporta álcool, a única de São Paulo, os produtores de álcool. Eu cheguei para a única e falei, está vendo esse estudo? Vocês podem ampliar o álcool sem destruir. Se vocês vão nessa história do Maggi e do Stefanes, né, o nosso álcool vai ficar estigmatizado e o vosso mercado vai encolher. E eles passaram a me apoiar. E eu ganhei a parada contra o Blairo e o Stefanes na questão do não levar a cana para o Pantanal. Mas você vê que isso tem que articular dia e noite. Se você não tem partidos, ministérios, presidentes, achando que essa questão é importante, que o Bolsonaro ele se juntou de uma escumalha que ele escolheu a dedo, né? Todos seguem ele. O da saúde diz que ele manda e o outro obedece, entope cloroquina para quem precisa de oxigênio para viver. O Araújo rompe com a China, que é o nosso maior parceiro comercial, quer dizer, esse pessoal tem titica na cabeça. Isso não resiste. Agora, o que é mais impressionante, Gessé, é o Bolsonaro derreter nas pesquisas e conseguir ganhar o Congresso, presidente da Câmara e do Senado. Isso mostra um certo descompasso, um descasamento entre uma figura deletéria que se derrete nas pesquisas de opinião e consegue avançar no controle. Mas a gente não pode esperar. Não basta controle do Senado para ganhar a eleição. O Temer controlava o Senado e foi o desastre que foi. Exatamente. Aí são outras questões aí que entram, né, que tem a ver também com a imprensa, com o poder do capitalismo financeiro, etc. Exatamente. Né? Pode ser bem utilizado, né? Vamos ver aqui mais alguma questão dos nossos amigos. Tem um amigo aqui que ficou, eu acho que é provocado pela questão que você tocou da CSN, e ele é morador de Volta Redonda. Volta Redonda. Ele diz assim, que a privatização só trouxe malefícios. Ele está se referindo também aqui a Vale do Rio Doce, ao desastre de Brumadinho, etc., né? E que a poluição só piora lá. Quer dizer, que a CSN
é uma agência poluidora, etc. Né? Quer dizer, o que você acha que o Estado pode fazer contra isso? Quando é uma empresa com muito dinheiro, com muita influência, como a Vale, etc., né? A Vale, no fundo, tem por trás bancos e tal, né? Bradesco, não sei o quê e tal, quer dizer, e a gente não vê, e eu acho que um pouco isso que preocupa as pessoas, né, Mi? Quer dizer, ou seja, você não vê reação, etc., né? Ô, Gessé, eu concordo com o nosso camarada que fez a pergunta, mas em termos. E vou explicar por quê. Pronto. Eu comecei a lutar contra a CSN, a poluição da CSN, no tempo que ela ainda era estatal. Né? Ela usava o benzeno nos altos fornos e os trabalhadores, eles se contaminavam porque esse benzeno quebrava os glóbulos brancos, provocava um tipo de leucemia, né? E era terrível isso. A CSN jogava benzopireno no Rio Paraíba do Sul, que vinha também subproduto dos altos fornos. Eu peguei com o Zé Roberto, que já passou, já se foi, ele, organizante, pegou 100 peixes, piaus, cascudos e lambaris, com papilomas cancerígenos e deformações genéticas por causa do benzopireno que a CSN jogava no Rio. Então, a guerra começou quando a CSN ainda era estatal. Quando ela virou privada, né, continuou a mesma guerra. A gente conseguiu avançar junto com o Ministério Público, com aquele mecanismo que eu te expliquei de segurar a licença ambiental até que eles assinassem e cumprissem os termos de ajustamento de conduta. E aí eles foram mudando a tecnologia. Eu fiz uma lei criando auditorias independentes. Essas auditorias de padrão internacional, né? Com empresas nacionais e estrangeiras especializadas em siderurgia. Então, essa auditoria definiu 122 ações que a CSN tinha que fazer para parar de poluir o pulmão do trabalhador, o Rio Paraíba do Sul e o ar da cidade de Volta Redonda. E depois a gente cravou na licença que ela tinha que, a cada ano, cumprir uma parte do que a auditoria ambiental disse, senão não renovava a licença. Em vez de renovar a licença de 5 em 5 anos, a gente passou a renovar de 1 em 1, condicionado ao cumprimento das mudanças tecnológicas. O caso da Petrobras, que é a maior poluidora da Baía de Guanabara, a Reduc, foi parecido. E olha que a Reduc é uma empresa pública. Nós defendemos a Petrobras. Eu sou completamente contrário à privatização, à entrega da Petrobras e dos postos. Completamente contrário. Agora, no tempo da ditadura, os técnicos da então FEEMA nem conseguiam entrar dentro da Petrobras. Era Segurança Nacional. Depois conseguiam entrar, mas nada acontecia. Só quando a gente fez auditoria ambiental, firmamos um TAC com a Reduc de 1 bilhão e 200 milhões, o maior TAC ambiental à época. Mesma coisa, 57 ações, a cada ano tinha que cumprir pelo menos 80% do previsto por ano, senão não renovava a licença. A Petrobras investiu isso e reduziu já 80% da poluição da Reduc na Baía de Guanabara e no ar de Caxias e da Baixada Fluminense. Eu dou esses dois exemplos porque a Petrobras continua pública e está fazendo coisas, mas porque a gente está lá com o chicote em cima, com o Ministério Público em cima. Então, eu acho, embora nós de esquerda sejamos contra as privatizações, eu acho que há uma certa simplificação, um certo maniqueísmo, dizer, olha, se é estatal é boa e se é privada é ruim. Não é bem assim. Há empresas privadas, até porque estão na Bolsa e muitos investimentos dependem do desempenho ambiental delas, começam a mudar. Claro, continuam exploradoras, continuam demitindo quando convém, né? Eu sou socialista. Agora, simplificar que a poluição tem a ver com a privatização, eu acho que não é o caso, embora também funcione, isso também é verdade. Agora, a briga contra a poluição da Reduc foi tão dura quanto, e ela era estatal, e é estatal, e a gente quer que continue sendo. Uhum. E um escândalo desse, como o de Minas Gerais,
Brumadinho, com a Vale, etc. Como é que você analisa essa situação, que foi com coisas repetidas, né, e um descaso, né, enfim, né? Isso aí é terrível, né? Foram os maiores desastres ambientais do Brasil e entre os maiores do mundo ligados à mineração. O que acontece é o seguinte: existem normas nacionais e internacionais de controle, vistoria, tem que ser empresas independentes. É claro que há muita pressão. A empresa vê que tem alguma coisa errada, mas a empresa que faz auditoria, né? A empresa de consultoria. Mas, no caso, a Vale, cada uma dessas mudanças implica em parar algum tempo, consertar, mexer, reforçar as paredes das barragens. E aí sim, numa lógica capitalista predatória, ela posterga ou minimiza as ações identificadas pelas auditorias, que são as preventivas, que são as certas. E muitas vezes aí sim rola pressão política, rola dinheiro, né? E acaba postergando, acaba minimizando, acaba não investindo, aí sim que é maximizar o lucro. Todas essas questões foram de problemas identificados previamente, isso que o Ministério Público, a Polícia Federal demonstraram, não foi algo que não se soubesse, foi algo que se sabia. Não se tomaram as medidas necessárias e urgentes. Por isso é crime. Por isso agora assinaram um de bilhões, mais de 20 bilhões, e ainda assim é pouco para recuperar o Rio Doce, para recuperar Brumadinho, para indenizar as pessoas, para recuperar as florestas. Tem coisas que nunca mais vão ser recuperadas. Essa que é a verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter leis rígidas, o cumprimento dessas leis forte. Aliás, um breve parênteses. Eu presido na Assembleia há 20 anos uma comissão que eu criei chamada Cumpra-se, que é para o cumprimento das leis. A primeira lei que eu fiz há 30 anos foi pedido do Betinho, uma lei de controle do sangue, por causa da AIDS. Lembra? O Betinho, o Enfield, todos os hemofílicos foram dizimados porque o sangue não era controlado. Foi a primeira lei que eu fiz. Eu fiquei todo alegre, era professor da UFRJ, tinha orientado tese de mestrado, doutorado, nunca tinha sido parlamentar. O Betinho chega a mim, que faz uma lei para controlar o sangue, e a minha família aqui, todo mundo está morrendo. Eu fiz a lei, fiquei todo contente. Depois eu descobri que ninguém lê diário oficial, ninguém sabia que a lei existia, até meus amigos da área da saúde. Aí eu comecei a história do Cumpra-se. Eu fico 1/3 do tempo fazendo lei, e sou quem mais aprova na ALERJ, e 2/3 brigando para as leis serem cumpridas, que é o Cumpra-se. Outra coisa é a impunidade ambiental. As pessoas responsáveis por isso têm que pagar muito caro, né? Têm que ser afastadas da direção dessas empresas, né? Tem que pagar também com seus bens, porque é muito fácil você fazer uma lambança e depois você não ser afetado no seu patrimônio individual. Só a empresa é como se você não existisse. Então, acho que a luta contra a impunidade e pelo rigor da aplicação das leis, do acompanhamento, se ele está tomando as medidas que as auditorias mandam tomar, se a gente não fizer isso, vão ter novos Brumadinhos, vão ter novas desgraças desse tamanho. Mica, a gente está se aproximando do fim. Eu gostaria de lhe fazer uma questão que eu, como leigo no assunto, quer dizer, por exemplo, se a gente fosse escolher um tema, que fosse o tema rei, assim, por exemplo, né, quer dizer, da questão ambiental, etc., né? A gente poderia dizer que isso tem a ver com, por exemplo, eu acho incrível essa coisa da gente continuar jogando, enfim, o esgoto em rios, etc. Sem tratamento. Impressionante e tal, né? Isso é uma coisa incrível. Quer dizer, os países, quer dizer, aqui na Europa já não fazem isso há algum tempo,
tudo, né? Quer dizer, isso é um sinal de enfim, de um atraso moral, etc., também, porque as pessoas que vivem nos rios e vivem do rio, da água dos rios, né? Quer dizer, isso ligado à questão do saneamento básico, etc., que causa muitas doenças e tudo, né? Você acha que essa questão, né, que tem uma enorme significação sobre vários aspectos, ela poderia ser uma questão que, digamos assim, pudesse ser a questão central de um grande debate ambiental, socioambiental, social no país como o nosso? Eu acho que sim. Essa é a questão das florestas. Porque a questão das florestas, se você for ver bem, a água do agronegócio do Cerrado depende da floresta amazônica. Uhum. Né? O Nordeste é a região mais vulnerável à questão climática. E lá se junta a vulnerabilidade hídrica com a vulnerabilidade social. Uhum. Então, vai ser a região mais detonada se o Brasil e o mundo não conseguirem reduzir ou mitigar os efeitos da mudança climática. A floresta está ligada também à biodiversidade, ao clima, à água. Então, essa é uma questão que pode ser tratada. Até porque a gente está no Rio com crise de água também. A gente está vendo a questão das inundações, das secas. Agora, você falou a questão do saneamento. Eu sou um especialista nisso. Na Constituição de 89, da qual fui relator, nós colocamos, eu já falei disso aqui no início, a obrigação de tratar e o recurso para tratar. O que acontece? Por que isso é tão lento? Eu falei do corporativismo, mas eu tenho que falar de outra coisa também. O saneamento tradicional, ele é caro e lento. Você tem que combinar o saneamento tradicional. O que é o saneamento tradicional? Você fura uma casa, faz um caninho, leva para um cano de uma rede, tem uma elevatória, leva para uma estação de tratamento, ela trata e lança num corpo receptor, né? Um emissário, submarino, etc. Você imagina uma favela de 40 mil casas. Você tem que conectar casa a casa numa rede. Conectar a rede a uma estação e a estação a um emissário. Isso não é rápido nem é fácil. Você falou desses países. Como é que esses países resolveram isso e limparam? Portugal limpou o Tejo, Paris limpou o Sena e Londres limpou o Tâmisa. Eles combinaram o saneamento tradicional, que é esse que eu descrevi, com uma coisa que se chama tempo seco. O que é o tempo seco? Você, antes das valas chegarem no rio, você capta e joga direto na estação de tratamento. Muita gente de esquerda critica isso, porque diz isso não é saneamento. Realmente não é. Não é saneamento, mas é 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais barato. E é combinado com saneamento tradicional. Você vai avançando o saneamento tradicional, você vai recuando o tempo seco. O Tâmisa, o Reno e o Tejo e as suas praias foram limpas com a combinação do saneamento com o tempo seco. Um dos maiores especialistas no Brasil desse tema é o meu companheiro Firmino. Ele está voltando de Lisboa agora, fez um doutorado sobre isso. Está no nosso mandato e nós vamos fazer uma lei regulamentando o tempo seco, combinando, porque o saneamento é importante, porque ele tira o esgoto da porta das pessoas que dá o problema da saúde. Então, o tempo seco não substitui isso. O saneamento tradicional ele tem que avançar. Mas só se ele vai demorar 15 anos e 30 bilhões para avançar, se você limpar a curto prazo o Rio e a Bahia, você melhora o turismo, o lazer, a pesca e também a saúde. Isso não significa que você não avance em tirar a vala negra da casa das pessoas que moram nas favelas. Então, combinar essas duas questões pode acelerar em muitos e muitos anos e fazer o que os países que você mencionou fizeram. Sei. Deixa eu só, porque eu não compreendi muito bem essa questão aí do tempo seco. Tempo seco. Eu vou te explicar melhor, então. É complicado mesmo. O tempo seco é o seguinte. Vamos pegar o caso daquela favela, que tem 50 mil pessoas.
Eu já disse, para furar casa por casa, as 50 mil casas e levar para a estação, você demora 10 anos. Só que esse esgoto todo vai para uma vala que chega no rio. Se você põe uma canaleta no rio e capta esse esgoto e leva direto para a estação de tratamento, por que chama tempo seco? Chama Entendi. tempo seco porque quando chove muito, isso não funciona. Mas Tá. isso funciona em 3/4. Quando chove só um chuvisco, funciona. Só não funciona quando chove um temporal. Claro. Então, em 75% dos dias, Sim. você consegue, com essas valas, perto dos rios, onde essa poluição deságua, você capta rapidamente, em 1/10 do tempo, com 1/10 do custo, e leva direto para a estação de tratamento. Claro. É claro que isso não resolve o problema da saúde e da mortalidade infantil. Você tem que tirar o esgoto da casa. As crianças brincam, chafurdam no meio do esgoto. Claro. Isso é que dá diarreia, a gente tem que acabar com isso. Mas você combinando as duas, você ganha uma velocidade muito grande e a resistência, porque as pessoas falam, não, mas esse é pior, o outro é melhor. Claro, o outro é melhor. Só que demora 15 anos, dele dar 50 mil casos, uma a uma, na rede. Tem que combinar as duas. Claro. Maravilha, Mink. Eu tive aqui a melhor aula de política ambiental. Brincadeira. Enfim, agradeço muitíssimo a você. Eu acho que você o pessoal que é o também... nosso professor. Você é o nosso sociólogo da resistência. Obrigado, meu querido. E muitíssimo obrigado aqui pelo seu tempo, a sua disposição e a sua inteligência, né? Quer dizer, eu e o pessoal ficamos, enfim, muito mais competentes, compreendendo muito melhor o alcance dessas questões a partir desse papo contigo. Valeu, aqui. que bom. Você vai fico contente. Saudações libertárias e resistentes. Tá ótimo, meu querido. Um abraço grande. Vamos em frente, meu querido. Até mais. Um abração, Gessé, e para todos que participaram. Tudo de bom.